Bienvenidos, mi nombre es Martín Torrado, trabajo en el equipo de soporte de Artech y en este webinar vamos a estar hablando de aplicaciones SD offline para la nueva versión de GeneXus X Evolution 3. Vamos começar pelo básico, ou seja, o que denominamos de aplicações offline. As aplicações offline são aplicações parcialmente conectadas, são aplicações autônomas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se estamos utilizando a nossa aplicação no dispositivo conectado à internet e perdemos essa conexão com a internet, a aplicação seguirá funcionando. E, eventualmente, quando a internet for reconectada, será disparado um processo de sincronização com a base de dados do servidor centralizado. Então, dizemos que são aplicações que funcionam o tempo todo, tendo ou não tendo conexão, e que acessam os dados locais com a possibilidade de executar a lógica completa do lado do dispositivo. Por que fazemos esse tipo de aplicação? Fazemos principalmente pelo que dissemos anteriormente, porque nem sempre vamos contar com ambientes nos quais dispomos de conexão com a internet. Portanto, podemos estar em um lugar no qual não tenha conexão com a internet e a aplicação terá de seguir funcionando. Então, dizemos que fazemos aplicações mais completas e aplicações mais funcionais. E, sobretudo, nós nas PPTS enfatizamos e colocamos em negrito porque nos parece muito importante. É que resolvemos uma grande gama de novos cenários nos quais as aplicações offline deixam de ser algo desejável e passam a ser um requisito do sistema. Exemplos temos aos milhares. Por exemplo, aplicações de força de vendas nas quais nossa venda não pode depender se nosso dispositivo está conectado ou não à internet. Então já sabemos que são as aplicações offline e por que as fazemos. Agora queremos comentar um pouco sobre a arquitetura. E o que é melhor para falar da arquitetura do que comparar com o modelo que nós já conhecemos, que é o modelo da arquitetura de aplicações de SD na X Evolution 2? Lembre-se que nós tínhamos na X Evolution 2 os nossos devices com aplicação instalada que se conectava através de uma camada de serviços REST à nossa base de dados no servidor centralizado. E se conectava para alimentar-se de dados e para executar insert, update e delete do lado do servidor. Basicamente, essa era a arquitetura que nós vínhamos trabalhando até a X Evolution 2. E existem muitas coisas que se mantêm na arquitetura da X Evolution 3. Nós vamos agora poder contar com uma base de dados no lado do cliente. Uma base de dados SQLite que já vem pré-instalada tanto no Android quanto no iOS. É um motor de base de dados que vem pré-instalado em Android e no iOS. Então, nós teremos essa base de dados do lado do cliente porque temos mais requisitos de processamento de dados no lado do cliente. Então, será executada a lógica muito mais completa do lado do cliente. E assim, então, vamos necessitar gerar código nativo que será Java em Android e Objective-C em iOS. Também teremos de falar um pouco dos eventos Start, Refresh e Load que são executados antes no lado do servidor na arquitetura online e agora passam a ser executados no lado do cliente acessando os dados locais. Os eventos de usuário seguem sendo interpretados, só que as aplicações offline chamam um objeto offline e o fazem de forma local e não precisam assim irem até o servidor para executá-lo. Algo que devemos destacar nesta arquitetura é que tanto a base de dados do cliente como a base de dados do servidor terão que manter-se consistentes. Ficarão mantidas coerentes uma com a outra. E fazem isso através de um processo que nós chamamos processo de sincronização, que vamos ver mais adiante nesta discussão. Passamos adiante para ver como é que nós fazemos isso em GeneXus. Nós contamos com uma propriedade que se chama Connectivity Support, que está a nível de todos os objetos SD. Temos três opções.
online, offline e inherit ou herdar. E o que essas três opções fazem? A online é default em um objeto SD-main. E é como vínhamos trabalhando até a X-Evolution 2 com nossa aplicação totalmente conectada. A propriedade inherit vem por default em todos os objetos SD que não sejam main, ou seja, que irão herdar o comportamento do pai que o chama. E a propriedade offline é que hoje mais nos interessa. O que acontece quando colocamos em um objeto a propriedade com Connectivity Support offline? Suponhamos que temos uma aplicação para um evento, por exemplo, e temos um dashboard que setamos como main no qual colocamos a propriedade Connectivity Support offline. O que se passa imediatamente depois? A próxima vez que executamos ou compilamos, será criado um novo objeto que se chamará Offline Database Object. É o encarregado de determinar quais são as tabelas que irão para a base de dados do cliente e também quais são os dados que serão levados quando ocorre uma sincronização. Porque, obviamente, a base de dados local não será a mesma que a base de dados do servidor, pois será uma versão reduzida. Então, como determinamos quais são as tabelas que serão levadas para a base de dados de um cliente? Trouxemos esse exemplo para que este conceito fique bem claro e vem seguindo a fio o que está sendo falado, por exemplo, uma aplicação para um evento. Temos um dashboard que chama um Work with Sessions, um Work with Speakers e um Work with Tweets. Então, que tabelas ficarão na base de dados interna do dispositivo? No dashboard, colocamos Connectivity Support offline, já que o dashboard, como dizíamos, é um objeto SD-main que, por default, virá com a propriedade Connectivity Support online. Então, se mudamos e colocamos em offline, estamos dizendo que queremos que a aplicação, a partir de agora, funcione sem conectividade. Então, se recordarmos, temos o objeto Work with Sessions, Speakers e Tweets. A propriedade que irá trazer esses três painéis por default será Inherit, ou seja, herdar o comportamento do pai que o chama, e neste caso é o dashboard que tem a propriedade offline. Portanto, irão herdar este comportamento offline. E se irão agregar as tabelas que acessem, irão agregar a base de dados do dispositivo. Ou seja, se agregarão as tabelas Sessions, a tabela Speaker e a tabela Tweets. E o que acontece caso quisermos que os tweets sejam apenas com conectividade com a internet? Porque queremos que o usuário sempre os veja atualizados, que tenha conexão à internet quando queira ver os últimos tweets, por exemplo. Então, o que fazemos é manipular a propriedade Connectivity Support e ao painel Work with SD pomos Connectivity Support online. Então, aqui estamos obrigando que os tweets sejam vistos somente quando exista conectividade. Portanto, agora as tabelas levadas para os devices serão somente Sessions e Speaker. Cabe esclarecer também que se uma tabela tem uma foreign key com outra tabela, a tabela referenciada também será levada para o dispositivo. Então vamos ver agora a navegação desse objeto offline database. Como podemos ver, temos um evento Synchronize para cada uma das tabelas envolvidas. E em cada um destes eventos, que é um for each basicamente na tabela, vamos ver quais são as condições que se aplicam. As condições são utilizadas como qualquer outro objeto GNexus. São aplicadas às tabelas para saber que dados são levados ao dispositivo. Por que são aplicadas estas condições? Bem, pode ser por motivos de segurança que queremos que o usuário veja todos os registros, ou por motivo de capacidade de memória do device. Não podemos levar todos os registros da base de dados do servidor para nossos dispositivos porque talvez sejam milhares de registros e supera a capacidade de nosso dispositivo. Por essas duas razões, nós devemos aplicar filtros. Como vimos nas PPTS anteriores, nós vamos poder filtrar por tabelas. Ou seja, podemos diferenciar ou discriminar por tabelas quais são as tabelas que queremos que sejam levadas da base de dados do servidor para nosso dispositivo.
Porém, também, como veremos agora, podemos filtrar por registros. Como fazemos isto? Agregamos uma condition. Suponhamos que no mesmo exemplo que havíamos trabalhado, queremos que os speakers de nosso evento somente sejam trazidos para o dispositivo os speakers que para nós são importantes. Ou seja, os speakers VIPs igual a true. Então eu pego na aba conditions essa condição. E como podemos ver, é agregada uma constraints, a navegação do objeto seguirá realizando esse for each na tabela de speakers. Porém, por sua vez, eu adiciono uma constraints, onde os speakers VIPs igual a true, quer dizer os speakers importantes. Uma informação importante que vale a pena esclarecer é que não temos reorganização, ou seja, a base de dados realiza um create cada vez que modificamos o modelo de dados. Agora vamos falar um pouco sobre a sincronização de dados. É uma sincronização que terá um processo de enviar dados da base de dados de nosso dispositivo ao servidor. E um processo que recebe dados do servidor à base de dados do dispositivo, ou seja, até a base de dados do cliente. Então, começando pelo processo de receber dados, há duas formas de sincronização, automática e manual. Na forma automática, temos as seguintes propriedades que estão a nível do objeto offline database. Temos a propriedade Data Receive Criteria, que por default virá On Application Launch. Porém, também tem a propriedade After Elapsed Time manual, que a veremos mais adiante. O que acontece quando nós setamos Data Receive Criteria com a propriedade On Application Launch? O que acontecerá é que nós vamos receber dados cada vez que a aplicação realiza um launch, ou seja, cada vez que nós levantamos a aplicação. E além se tiver passado o Minimum Time Between Receives, que é a segunda propriedade que atualmente está setada em 600 segundos. Ou seja, ao passar 10 minutos desde quando tenhamos aberto a aplicação receberá dados. O que acontece quando nós setamos a propriedade Data Receive Criteria em After Elapsed Time? Essa propriedade é complementar à anterior. Quer dizer, será efetuada uma recepção de dados cada vez que se passem 600 segundos desde a última vez que recebi dados. Portanto, é complementar à propriedade anterior. E este recebimento de dados pode ocorrer de duas formas. Que a última propriedade que vocês podem ver na tela, o Data Receive Granularity, pode dar by row ou a outra opção, que é by table. Qual é a diferença entre essas duas? By row enviará somente os dados modificados do servidor para a base de dados do cliente, ou seja, somente as rows modificadas. E em by table, o que acontecerá é que cada vez que ocorra alguma modificação, enviará toda a tabela. Nos enviará a tabela completa, irá excluí-la do lado do cliente e trará de volta para o device toda a tabela. Isso tem vantagens e desvantagens. O by row tem a vantagem de que a transferência de dados do servidor ao cliente é baixa, porque somente irá enviar os dados modificados. Porém, a desvantagem é que há muito processamento do lado do servidor, porque ele tem que buscar quais são esses dados que foram modificados. Na mudança em by table é ao contrário. Tem pouco processamento do lado do servidor, porque manda a tabela inteira cada vez que ocorre uma modificação, porém existem muitos dados na transferência. Isso porque precisamente está enviando toda a tabela do servidor ao cliente. E logo temos, como dizíamos, a propriedade manual, que significa que nós é que vamos decidir quando ocorre o recebimento de dados. Como vem, quando setamos a propriedade em manual, a segunda propriedade que tínhamos antes, que se chamava Minimum Time Between Receive, desaparece, porque já não tem sentido o tempo de espera entre os receives, porque serão executados manualmente. E como executo manualmente? Como mostra na tela, o executamos com synchronization.receive. Vale destacar que se setamos a propriedade em automático, ou seja, com Application Launch ou After Elapsed Time, isso não elimina que também possamos utilizar a sincronização manual. Também podemos utilizar a parte o synchronization.receive em eventos de usuário, em algum botão, etc.
Isto quanto a receber dados. Agora vamos falar um pouco sobre o envio de dados, ou seja, como podemos enviar dados a partir da base de dados local do devices até a base de dados do servidor. Para isso, contamos com a propriedade ao nível do objeto offline Database Object, que se chama SendChanges, que tem, como podem ver na tela, estas 3 opções. A opção por default, que é When Connected, que o que faz é enviar dados apenas quando conseguimos conexão com a internet no nosso devices. Estamos trabalhando de forma offline e quando conseguimos conexão com a internet, automaticamente os dados são enviados ao servidor. Logo, temos a opção manual, que o que faz é análogo ao recebimento de dados, utilizando o método synchronization.send envio quando desejar, mas explicitamente programado, enviando os dados do cliente para o servidor. Podemos ter a opção When Connected setada e utilizar igualmente a forma manual de nossa programação utilizando o método synchronization.send. E por último, a opção Never, que é quando nunca enviamos os dados do cliente ao servidor. Uma utilização dessa propriedade pode ser, por exemplo, em uma aplicação de finanças pessoais, na qual a sensibilidade dos dados é tal que não queremos que nunca sejam enviados esses dados do cliente ao servidor. Antes de terminar com essa PPT, queremos fazer 2 esclarecimentos. O primeiro é quando criamos uma aplicação offline em GeneXus e a instalamos no device, será criada uma tabela que se chama GX Pendant Event, na qual serão guardadas todas as modificações que realizamos quando trabalhamos de maneira desconectada. Ou seja, quando estamos trabalhando em nossa aplicação desconectada da internet, serão guardadas todas as modificações que fizermos. E na mesma ordem que vamos fazendo para logo podermos, quando consigamos conexão com a internet, replicá-las na mesma ordem na base de dados do servidor para que justamente essas bases de dados fiquem consistentes entre si. Além disso, nessa tabela GX Pendant Event, vamos ter associada a cada modificação um estado, ao qual vamos poder acessar através da Synchronization Event API, que é uma API que nós disponibilizamos para ver se ocorrem erros no envio de dados e tomar decisões pertinentes em cada caso. Podemos dizer que com esta API podemos tomar decisões ou fazer um gerenciamento de erros na sincronização. Outro esclarecimento que queremos fazer é que tudo o que queremos que se sincronize de nossas aplicações offline temos que fazer com Business Component. Não são levados em conta nem os news nem os for each. Feito estes 2 esclarecimentos, passamos a ver agora os conflitos nas sincronizações. É um caso específico no qual nós temos 2 devices com a mesma aplicação instalada e os devices estão por algum momento desconectados da internet. Também temos uma base de dados centralizada na nuvem que inicialmente não tem dados. Então, device 1 faz um insert do país Uruguai e do país Brasil com suas respectivas cidades, Montevidéu e Porto Alegre, nas tabelas de Country e nas tabelas de City. Temos que destacar que é muito importante que tanto as chaves do Country ID como a de City ID são autonumeradas. Isso é muito importante para este caso específico no manejo de conflitos. Então, como dizíamos, o device 1 realiza esse insert de Uruguai e Brasil e o device 2 faz um insert de Argentina e Paraguai nas mesmas tabelas. Também com as tabelas Country ID e City ID autonumeradas. O que acontece quando esses 2 devices conseguem conexão com a internet e querem sincronizar com um servidor de base de dados centralizado? Suponhamos que o device 2 é o primeiro a conseguir a conexão e sincroniza os dados com o servidor. Então, enviará Argentina-Paraguai, Buenos Aires-Assunção até as tabelas do servidor. E quando o device 1 quiser realizar a sincronização, irá gerar um conflito. Por quê? Porque está tratando de fazer um insert nas mesmas tabelas com os mesmos IDs. Ou seja, quando inserir Uruguai com Country ID 1, encontrará que já existe um Country ID 1, que é a Argentina, que foi inserido anteriormente pelo device 2. Então, como solucionamos esse conflito? O servidor soluciona automaticamente, como são chaves autonumeradas. O que faz é seguir somando esses números na numeração.
Ou seja, toma Uruguai e Brasil, porém designa o valor seguinte ao último valor que já existe. Ou seja, como já existia Argentina 1 e Paraguai 2, para o Uruguai muda o ID e põe 3 para o Uruguai e 4 para o Brasil. O interessante de tudo isso é que as modificações também são feitas em cascata. Ou seja, o Uruguai com ID 3 e Brasil com ID 4 também são modificados na tabela City, pois possui chave estrangeira, modificando-os para que fique tudo consistente. E o que acontece com os dados que tínhamos em nosso dispositivo, que tinha Uruguai 1 e Brasil 2? O que ocorre é modificar também para trás. Uma vez que modifico no servidor e tudo esteja consistente, serão modificados nos devices. Então, todo o ambiente fica consistente com os valores finais que vocês estão vendo agora na tela. Desta maneira é que são resolvidos os conflitos de chaves autonumeradas. Na continuação, vamos falar um pouco de prototipação e GAM. No tema de prototipação, o que queremos comentar é que o KBN não estará disponível para testar aplicações offline. O que quer dizer isso? Como dissemos, vamos gerar nossas aplicações em offline com lógica completa que irá requerer a geração de programas em código nativo. Será Java em Android e Objective-C em iOS e o KBN somente interpreta a metadata. Portanto, não poderá executar este tipo de lógica e não nos servirá para testar aplicações offline. Teremos então sempre que compilar e executar essas aplicações nos dispositivos. E sobre o GAM, o que queremos contar-lhes é que: ponto número 1. As credenciais serão mantidas no servidor. Por motivo de segurança, não levaremos as credenciais dos usuários para a base de dados dos dispositivos. As credenciais serão mantidas no servidor e assim vamos ao número 2, que é o login somente online. Somente podemos realizar um login na nossa aplicação quando tivermos conexão com a internet. Então, se observarmos o ponto número 3, podemos dizer que a autenticação de usuário somente poderia ser feita de forma online. Porém, se conseguimos fazer a autenticação, mas logo perdemos a conexão, podemos seguir acessando as nossas telas de forma offline na nossa aplicação. Por último, vamos contar-lhes como nós podemos converter as aplicações que vínhamos trabalhando na Xevolution 2, aplicações online, para que passem a ser aplicações offline na Xevolution 3. O que nós temos a fazer é o que estávamos comentando antes nessa discussão, ou seja, mudar a propriedade Connectivity Support para offline. Por default, nós vamos ter a propriedade setada em online, assim devemos mudá-la para offline. Logo, vamos escolher qual forma queremos que sejam enviados e recebidos os dados, como vimos nas telas anteriores. Se quisermos que seja automático, manual, se iremos fazer by row, by table, temos que setar essas opções. E é muito importante recordar que é absolutamente necessário que as mudanças que nós quisermos que sejam enviadas para a base de dados do servidor devem ser mediante Business Component. Tendo isso em conta, também podemos aplicar filtros. Se recordarmos-nos, nós podemos dizer quais tabelas queremos que sejam enviadas para a base de dados do device. E dessas tabelas, quais são os registros que queremos que nos enviem. Então, aplicar esses filtros e logo fazer um Rebuild All do objeto main. E recordar também que existem alguns data types que não são compatíveis. Temos alguns exemplos como Mail Messenger, Cookie, Excel Documento, etc. Para mais informações, podem vê-lo no Wiki. Vamos deixar os links para que se informem mais sobre esse tema. Porém, deixamos como conclusão que é muito fácil fazer a mudança de nossas aplicações online para offline. Isso é tudo que queríamos comentar por hora sobre as aplicações SD Offline. Os convidamos então a baixar a versão Evolution 3, testá-la e utilizar todos os benefícios que ela oferece, tudo que estávamos conversando nesta discussão. E para qualquer consulta ou dúvida, entre em contato com o e-mail mostrado na tela, mtorrado@genexus.com.